8 de julho de 1958. Eu estava indisposta, deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu seu show, e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luís que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado, tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luís era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 cruzeiros de queijo. Ele encontrou-se com Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei só 23 cruzeiros. Quando cheguei na favela, o João estava lendo gibi. Esquentei a comida e dei-lhes. O barulho noturno que ouvi. As mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga. E a Leila insultou um jovem e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem. Mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do Chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desqualificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. E por isso o apelido dele aqui na favela é Dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que quando bebe, torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada. Uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com a sua mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhes dava sossego. Ele fugiu com a mulher e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. É 5 horas. José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na Casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na Casa Gouveia, ele escolheu o sapato. 159 cruzeiros. O Sr. Gouveia deixou por 150. Ele está contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o Sr. Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha, o José Carlos e o Ninho. Para aí foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficava dianteira, ora traseira. Percebi que precisava trazer em 2 vezes. O que é preciso fazer eu faço, sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia com a rua Canindé tem muita lama e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: por que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de 2 anos e que ia dar parte no juiz.
Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Prefiro retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor que estava de plantão disse para eu voltar dia 10, que dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos dos juízes estão vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco, bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome, frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Dei-lhes as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim. Que os filhos estão melhor com as mães. Que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente. Que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram meu nome e saíram sorrindo para mim. E eu penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que ia sair ladrões. Fiquei horrorizado ouvindo um juiz dizer isso. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meretrício, quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conheciam minuciosamente e pode lecionar e dar diplomas é pornografia. Pobres órfãos do juiz. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36 cruzeiros. Voltei, não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado, estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que observo é
que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa desse ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. E temos os professores de escândalo, né? A Leila, a Meira, a Zefa, a Petita e a Deolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei com um nortista que estava com a peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres do depósito dizer que o Sr. João da Rua do Porto faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no Sr. João, que há tempos estava doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa. Que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, Dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela tinha o auxílio das Vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco, depois comecei a escrever. A Dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Dona Deolinda brigando com seu esposo. Eles eram amaziados e as Vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebe muito, e ela o dobro. Ela disse que o seu estômago não aceita café da manhã, que se beber, vomita. De manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos do juizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazelo. 10 de julho. Deixei o leito às 5h30 para pegar água. Não gosto de entrar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de tudo e de todos. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco, mas eu não tenho nada para os meninos comer. O único jeito é sair. Deixei o João estudando, ganhei só 10 cruzeiros e achei metais. Achei um arco de pua e um estudante pediu-me. Dei-lhe. Ele deu-me 3 cruzeiros para um café. Passei na feira, comprei batata doce e peixe. Quando cheguei na favela era 12 horas. Estentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão. Depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros. Retornei à favela e fiz o jantar. A Deolinda e o seu esposo que foram na rádio patrulha ainda não voltaram. Será que ficaram presos? Cai a tarde lentamente. Já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus. Aqui na favela tem um barracão na Rua B onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana. Uma parte do barracão é coberta com folha de Flandres e a outra de telha. Tem dia que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e quebram as telhas. As que caem em cima das folhas faz barulho. Mesmo sendo insultados, eles não desanimam. Aconselho os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como a si mesmo. Os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calças e nem vestidos decotados. Os favelados zombam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nesta favela nem um dia. Mas eu já sou velha, e velho não se governa. Aqui nesta favela a gente vê coisas de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. E os pinguços que durante o dia estão ocultos, à noite aparecem para atentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. 11 de julho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar a água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber a vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. E quem limpa sou eu, porque as outras não se interessam.
Quando cheguei na favela, estava indisposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral.